Olá, meu nome é Vinícius. Esse é o vídeo número 4 da série sobre lógica matemática. E hoje eu vou mostrar algumas regras de manipulação. Muito bem, então nosso primeiro resultado diz que se uma fórmula A e a fórmula CA, então B, são tautologias, então B também é uma tautologia. Então a demonstração disso é bastante simples. Então vamos supor que A e A implica B são tautologias, mas B não. Então veja, isso vai implicar que existe uma atribuição de valores às variáveis proposicionais de A ou de B, que faz com que B assuma o valor f. Então você pode pensar aqui numa tabela verdade. Nessa tabela verdade, a gente calculou o valor verdade da fórmula A, a gente calculou o valor verdade da fórmula B e também da fórmula A implica B. Pela nossa suposição, tanto a fórmula A quanto a fórmula A implica B são tautologias, portanto o valor verdade que elas assumem é sempre verdadeiro, mas a gente está supondo que B não, né? Que B, em algum caso, assume o valor f. Mas veja que, por hipótese, então, a fórmula A só assume o valor v, e se B assume o valor f, então pela tabela verdade da condicional, vai existir uma atribuição de valores em que A implica B assume o valor f. Então lembra que pela tabela verdade da implicação, né, da condicional, se o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso, a condicional é falsa. Mas isso contraria, é claro, o fato de que A implica B é uma tautologia, ou seja, que só assume o valor verdade v. Portanto, B não pode assumir o valor verdade f, ou seja, B também é uma tautologia. Esse resultado vai ser bastante importante porque, uma vez que a gente consiga realizar uma formalização da lógica proposicional, a gente vai criar uma regra de inferência chamada modus ponens, que diz justamente que, se eu tenho uma fórmula A e tenho uma fórmula A implica B, eu posso concluir a fórmula B. E o que vai ser interessante a respeito dessa regra de inferência é que ela preserva tautologias. Então a gente vai usar exatamente esse resultado para chegar a essa conclusão. Esse segundo resultado ele nos vai dar uma regra de substituição. Então o que ele diz? Seja um A uma fórmula em que aparecem as variáveis proposicionais P1, P2 até Pn, e A1, A2 até An, fórmulas quaisquer. Se A é uma tautologia, então a gente pode substituir cada variável proposicional, cada Pi, pela fórmula AI, de tal maneira que a fórmula obtida, né, após esta substituição, que eu vou chamar aqui de B, continua sendo uma tautologia. Então, para a gente entender o que esse resultado está nos dizendo, é interessante a gente ver um exemplo primeiro. Então, veja, essa fórmula P1 ou não P1 é uma tautologia. Então, o que acontece? Eu posso substituir a variável P1 por qualquer outra fórmula A1, de tal maneira que a fórmula resultante dessa substituição também será uma tautologia. Então veja, eu posso tomar a fórmula A1 como sendo Q implica R. Se eu substituo essa fórmula no lugar da variável proposicional P1, eu vou obter o seguinte: Q implica R ou
não que implica R. E o que esse resultado está nos dizendo é que essa fórmula continua sendo uma tautologia. Muito bem, então vamos à demonstração. Então, sejam A uma fórmula que é uma tautologia, em que aparecem as variáveis proposicionais P1 até Pn, e vamos considerar também A1 até An, fórmulas quaisquer da lógica proposicional. Então veja, as variáveis proposicionais de B, né, que é a fórmula que eu obtenho, substituindo P1 por A1, P2 por A2 e assim por diante, são, é claro, as variáveis proposicionais de cada fórmula AI. Então veja, eu vou atribuir agora qualquer valor às variáveis proposicionais de A1 até An. O valor verdade de B será o mesmo de A, lembrando que A, por hipótese, é uma tautologia. Então esse valor verdade será sempre verdadeiro se esses valores atribuídos a A1 até An forem atribuídos a P1 até Pn. Portanto, essa fórmula B assume o valor verdade V para qualquer atribuição de valores às suas variáveis proposicionais. Ou seja, B é uma tautologia. Um terceiro resultado diz que, para quaisquer fórmulas A e B, acontece que a negação de A e B é logicamente equivalente a não A ou não B. E da mesma maneira, a negação de A ou B é logicamente equivalente a não A e não B. Esse resultado, é claro, ele é bastante intuitivo. Então veja, se não acontecem A e B, então ou não acontece A ou não acontece B. E da mesma maneira, se não acontece A ou B, então não acontecem tanto A quanto B. Então a demonstração disso, primeiramente, pela tabela verdade, a gente pode mostrar que as fórmulas não P e Q, né? Agora P e Q são variáveis proposicionais. Então, não P e Q, C e somente C, não P ou não Q, será uma tautologia, né? Ou seja, a gente demonstrou, portanto, que essa fórmula é logicamente equivalente a essa outra, e também pela tabela verdade a gente pode demonstrar que não P ou Q, C e somente C, não P e não Q, também é uma tautologia. Então tudo que a gente tem que fazer é simplesmente construir a tabela verdade destas fórmulas e verificar que de fato elas são tautologias. Fazendo isso, a gente demonstra que elas são logicamente equivalentes. Agora, pelo resultado anterior, como essas fórmulas são tautologias, a gente pode substituir as variáveis proposicionais P e Q por quaisquer fórmulas A e B, de tal maneira que as fórmulas obtidas, que é justamente as fórmulas que aparecem no meu resultado, continuam sendo tautologias. Então, se essas fórmulas são tautologias, pela própria definição de equivalência lógica, elas são logicamente equivalentes. Bom, a partir daí você pode obter também outros resultados. Por exemplo, para quaisquer fórmulas A, B e C, os seguintes pares de fórmulas são logicamente equivalentes. Então, A e B é logicamente equivalente a B e A. Então, a gente tem uma espécie de comutatividade do operador de conjunção. O mesmo vale para a disjunção. Aqui, a gente tem que A e B e C é logicamente equivalente a e B e depois I e C, né? Então, a gente tem uma espécie de associatividade do operador de conjunção. O mesmo vale para o operador de disjunção. E também a gente pode demonstrar que A e negação da negação de A são
logicamente equivalentes. Então, para demonstrar esses resultados, a gente usa a ideia do resultado anterior. Eu primeiramente demonstro, usando variáveis proposicionais, que essas fórmulas são logicamente equivalentes pelo método da tabela verdade, e usando o resultado número 2, a gente obtém que eu posso substituir as variáveis proposicionais por quaisquer fórmulas, que as fórmulas obtidas continuarão sendo tautologias e, portanto, a gente demonstra que essas fórmulas são logicamente equivalentes. E o último resultado desse vídeo diz o seguinte: sejam A e B duas fórmulas logicamente equivalentes, se a gente substitui uma ou mais ocorrências de A por B em uma fórmula que eu chamei aqui de H, que possui A como uma subfórmula, então essa nova fórmula que eu chamei de G será logicamente equivalente àquela fórmula H. Então, para a gente entender o que esse teorema está nos dizendo, vale também acompanhar um exemplo primeiramente. Então, veja, vamos tomar a fórmula A como sendo P e P. Então, esse sinal de igual é simplesmente uma nomeação. Tá? Então, estou dizendo que essa fórmula P e P, estou chamando ela de A. E vamos tomar também a fórmula B como sendo uma variável proposicional P. Então, veja, A e B são logicamente equivalentes. E o que acontece? Vamos considerar agora essa fórmula H, que é o seguinte: P e P implica Q. Então, observe que essa fórmula H, ela possui como subfórmula, que é essa P e P, a minha fórmula A. Então, eu vou substituir essa subfórmula A por B naquela fórmula H de cima. Então, no lugar de P e P, eu vou colocar simplesmente P. Lembrando que essas fórmulas A e B são logicamente equivalentes. Então, o resultado dessa substituição, eu tenho a fórmula G, que fica P implica Q. E o que o resultado está me dizendo? Ele está me dizendo que H e G continuam sendo logicamente equivalentes. Então, a demonstração disso, então sejam A e B duas fórmulas logicamente equivalentes, e H e G duas fórmulas de acordo com o que diz o teorema. Então, quero demonstrar que H, se somente C e G, é uma tautologia, né? Ou seja, aqui a gente quer demonstrar que elas são logicamente equivalentes. Então, atribuímos qualquer valor verdade às variáveis proposicionais dessa fórmula, H, C somente C e G. Observe que a única diferença de H para G é apenas naquelas ocorrências de A, né, dessa subfórmula A, que aparecem em H e que foram substituídas pela fórmula B em G. Onde não houve a substituição, elas permanecem iguais. Só que veja, como A e B são logicamente equivalentes, elas assumem o mesmo valor verdade para qualquer atribuição de valores. Ou seja, G e H também assumem o mesmo valor verdade. Então, é claro, eu tinha uma fórmula H, substituir partes dessa fórmula H por outras fórmulas, mas que são logicamente equivalentes. Então eu troquei subfórmulas, mas o valor verdade dessas subfórmulas permaneceu inalterado. Então, desse modo, H, C somente C, G, assume o valor verdade V para qualquer atribuição de valores. Então, como eles têm a mesma tabela verdade, né, tanto H quanto G, essas fórmulas são logicamente equivalentes. Então, resumo, a gente viu que se A e A implica B são tautologias, B também é uma tautologia. Depois a gente viu que se A é uma tautologia, então eu posso substituir suas variáveis proposicionais por qualquer fórmula que
a fórmula resultante também será uma tautologia. E finalmente a gente viu que, se A e B são logicamente equivalentes, eu posso substituir uma ou mais ocorrências da fórmula A por B em qualquer fórmula H que possui essa fórmula A como uma subfórmula. Então, como essa substituição não altera os valores verdade daquela fórmula H, a fórmula resultante será logicamente equivalente a aquela fórmula H. Então, por enquanto é isso. Obrigado por assistir ao vídeo. Se você quiser fazer o download dos slides, o link vai estar na descrição do vídeo, ou você pode acessar diretamente o site numeroimaginário.com.br.